quero começar essa live lendo um texto importante para você que está em Lucas, no capítulo 20, que diz o seguinte: E aconteceu num daqueles dias que, estando Jesus ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram, ou seja, vieram depois, os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, Jesus, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Então perceba bem, Jesus estava ensinando e vieram depois, chegaram a posteriori, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, chegaram então até Jesus e disseram: glória a Deus, irmão Mateus, o ruim dessa live é quando acaba, glória a Deus. E disseram: Senhor, ou melhor, dize-nos, com que autoridade tu faz estas coisas? Ou quem é que te deu autoridade? Observe que já no mundo antigo, isso não é uma praxe de hoje, mas desde o mundo antigo, desde a época de Jesus, as pessoas elas buscam sempre uma referência, elas buscam uma espécie de avalização ou avalista, elas buscam uma espécie de ratificação. Chegaram para Jesus e disseram: mostra-nos, dize-nos com que autoridade que tu fazes isto, ou quem é como se eles dissessem a Jesus: olha, quem é que te deu essa autoridade? Quem é que te autorizou? Quem é que te ungiu? De que escola sacerdotal tu vem? Qual é a igreja que tu congrega? Qual é o teu sobrenome? Me mostra o teu currículo, queremos saber qual é a origem disso. Então chegaram para Jesus e perguntaram isso. E respondeu ele e disse-lhes: também eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então Jesus chega e diz: olha, o batismo de João Batista vinha dos céus ou vinha dos homens? E eles, os religiosos, os fariseus dessa época, hoje você pode pegar do YouTube das igrejas, arrazoavam entre si, ou seja, argumentavam, traziam as suas razões, essa é a palavra arrazoar, e diziam: se nós dissermos do céu, ele vai nos dizer assim, então por que não crestes? E se nós dissermos que é dos homens, então ele nos dirá. Se nós dissermos que é dos homens, então todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco eu também vos direi com que autoridade faço isso. Olha que texto profundo, porque chegam para Jesus e mostra o currículo, mostra quem é que botou a mão sobre a tua cabeça, de que ministério tu vem, de que escola sacerdotal, quem é que te ungiu, quem é que te autorizou, quem é que te avalizou, porque a nossa escola diz isso, o judaísmo diz aquilo, e mostra pra gente. Jesus olha para ele e diz: olha só, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês me respondem, por favor, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles arrazoavam, argumentavam, bateram cabeça e disseram: olha, se a gente disser que é do céu, ele vai perguntar na nossa cara, então por que vocês não creram? Se nós dissermos que era dos homens, ele vai nos dizer, então por que vocês não creram? Aliás, se nós dissermos que era dos homens, toda a multidão nos apedrejará, porque todos têm por certo que João era profeta. E eles então disseram: não sabemos de onde é o batismo. E ele respondeu: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Até coloquei uma frase na comunidade do canal que dizia assim: o que forma um pastor, o que faz um pastor, não é
a consagração na mão na cabeça, não é ele ser ungido por alguém, não é ele ser ordenado por alguém. O que faz um pastor é o rebanho, é a existência do rebanho. Quando você olha para Atos no capítulo 13, você vai ver que Paulo e Barnabé foram os profetas, né, ungiram eles para fazer a missão. Só que tem um detalhe muito importante em Atos 13 que nos diz que o Espírito... Eu até vou ler a passagem que fica melhor. Vamos ler Atos capítulo 13, tá? Olha o que diz a Bíblia. E a igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então as pessoas, especialmente a igreja contemporânea, eles acham assim: igreja que passa de pai para filho, bastão que passa de pai para filho, para cunhado, para amigo, para assim por diante. Como? O camarada recebe a mão na cabeça de alguém e diz: agora tu é pastor. E a pessoa sai feliz dizendo: olha, eu sou pastor, que benção. Por quê? Porque um pastor me ungiu. Então eles acham que para ser pastor, para ser um líder espiritual, precisa alguém botar a mão na cabeça dele e ungí-lo, certo? Mas quando você olha e lê com atenção a Bíblia, você vai ver que ali foi um mero reconhecimento do que já existia. Não é algo que iria acontecer. Eles não receberam a mão para ser, eles receberam a mão pelo reconhecimento do que já eram, certo? Por isso que a Bíblia vai dizer em Atos 13 o seguinte, eu estou dando Bíblia para você, é muito importante eu falar isso no começo, tá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi homem que disse, foi o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Não foi por homens. E o que você vê hoje em dia, glória a Deus, bem-vindo, irmão Auxiliadora. O que você vê hoje em dia são pessoas exercendo a obra de Deus por mãos humanas, por religiosidade, por liturgia, sem chamado, sem espiritualidade, porque falar de Deus até papagaio fala na internet, em igrejas, mas quem destes realmente foi chamado pelo Espírito Santo? As pessoas pensam, porque recebeu a mão na cabeça, então virou pastor. Então vamos pensar que só é pastor quem recebe a mão na cabeça. Então, João recebeu a mão na cabeça de Lucas, aí se tornou pastor. Lucas, por sua vez, de Tiago, se tornou pastor. Tiago, por sua vez, de Filipe, se tornou pastor. E assim por diante nós vamos chegar no primeiro homem que foi o pastor, que era um pastor. E este, por sua vez, não recebeu a mão na cabeça de ninguém, porque não existiu outro antes dele. Então, se a ordenação fosse aquilo que significasse, ou melhor dizendo, a geração de um pastor, então todos até o dia de hoje seriam, todas as ordenações seriam invalidadas, porque o primeiro não recebeu, obviamente, a mão de ninguém. Mas a própria Bíblia nos diz que é o Espírito Santo quem ordena, quem chama, quem reveste, quem capacita e quem faz exercer a sua obra, certo? Por isso que você vê no YouTube uma montoeira de canaizinhos tentando denegrir o que este vos fala. Por quê? Porque são pessoas que não foram chamadas por Deus, são pessoas que não foram eleitas por Deus, porque aqui tudo que sai dessa boca, com o temor que Jesus Cristo me deu, só sai se o Espírito Santo
confirmar aquilo que é para falar para a igreja. Amém? Então você precisa entender que é o Espírito Santo, é o próprio Deus quem chama e quem capacita. E na época de Jesus, isso já não é coisa de hoje, queriam saber, olha, quem foi, quem te deu, como é que tu podes, quem te autorizou, quem te delegou? E Jesus disse, o céu é dos homens, o de João. Ah, vocês não sabem? Então eu também não vou vos dizer, não vos direi com que autoridade eu faço isso. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que foi chamado pelo Espírito Santo, não precisa dar explicações. Amém?